Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FuturoCast e hoje o nosso assunto aqui é turismo. A gente vai falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, essa trajetória do turismo aqui em Espírito Santo do Pinhal. E para isso nós estamos recebendo a convidada de hoje. Ela é turismóloga, formada pela Unipinhal, ela é guia de turismo também formada pelo Centro Paula Souza, atualmente vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pinhal e também já foi durante muitos anos membro do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Espírito Santo do Pinhal. Hoje o nosso papo é com a Mariana Chaim. Oi, Má, muito obrigado. Feliz que você está aqui hoje para conversar um pouquinho comigo. Obrigada, Du. Obrigada ao convite. E vamos lá. Com certeza, falar um pouquinho sobre turismo, né? Ô, Má, a gente estava até falando aqui antes em off sobre todo esse trabalho do turismo em Espírito Santo do Pinhal, que já faz um tempo, né? Que a gente percebe que a iniciativa privada tem investido, né, em produtos turísticos, em destinos turísticos, e com isso a cidade ela começa a se desenvolver também nessa área. Mas antes disso, a gente tem muitas pessoas que se formaram na faculdade de turismo aqui em Pinhal, né? Antes mesmo desse boom do turismo na nossa cidade. E acho que você é uma delas. Então eu queria saber o que te levou a estudar turismo, da onde veio a sua vontade de estudar e de se matricular na faculdade de turismo aqui em Pinhal. Vamos lá, Du. Primeira ideia que eu tive, né? Era me formar em enologia, na verdade. Eu queria fazer um curso de enologia. Mas, né, como o curso de enologia era um pouco mais longe e ele envolvia que além do vinho, né, a gente acaba tendo que experimentar comidas diferentes. Uhum. E eu sou uma pessoa um pouquinho chata pra comer, né? Restriçãozinha. Eu não como carne vermelha, por exemplo, e tal. Então isso já foi um sinal vermelho aí, né? O primeiro curso que eu pensei em fazer foi esse, né? Uhum. E aí, dentro, né, dos cursos que a gente tinha disponíveis e do que encaixava na minha ideia, né, de trabalho, né, o curso de turismo encaixava legal, porque ele falava de cultura, falava de história, que era uma coisa que eu gostava muito, e envolvia letras. Letras eu digo de línguas, né? Uhum. Então envolvia inglês, envolvia espanhol, que inglês eu sempre fui muito boa, sempre gostei do inglês. Então assim, dentro das áreas que a gente tinha disponíveis, eu escolhi o curso de turismo, tá? Porque ele encaixava dentro de coisas que encaixavam na minha vida. Exato. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Foi muito legal. E isso me deu um gás. Porque eu falei assim, já que eu passei em primeiro lugar e já que eu entrei nessa faculdade, eu vou ser a melhor turismóloga possível. Então, assim, dentro do meu trabalho, dentro do turismo, eu vou ser a melhor que eu puder ser. Então, desde o começo, que eu entrei na faculdade, né, no primeiro ano, eu já entrei em todos os estágios possíveis, fiz estágio de mapa da cidade, fiz estágio de atendimento em eventos, a gente fazia visitas de alunos dentro da Unipinhal com professores de agronomia, por exemplo, fiz estágio dentro de vestibular, tudo que você pode imaginar eu fiz. E aí, dentro da faculdade, no final do meu primeiro ano, tinha uma pessoa que abriu uma agência de viagem aqui na cidade e ela entrou em contato com o curso, com a coordenadora do curso, e ela queria indicações de pessoas que estavam fazendo a faculdade que tinham essa possibilidade de trabalhar. E aí, eu fui uma das indicações e a Maria Eugênia, na época, ela me contratou para trabalhar na agência dela. Que era a Joy. Que era a Joy, exato. E aí, eu trabalhei por acho que 4 ou 5 anos lá, cheguei a gerenciar a Joy por um tempo, e aí, depois disso, né, a gente, em determinado momento, a Maria Eugênia ia vender a agência, e aí eu tive a oportunidade de abrir a minha agência. Você chegou a trabalhar na Joy depois da saída da Maria Eugênia ou não? Foi mais ou menos junto? Foi na hora que ela anunciou pra mim que ela iria vender a agência e que iria haver esse trâmite. Aí a gente já fez Na verdade, se eu não me engano, eu cheguei a fazer alguma coisa de 1 mês, talvez, ali, para ajudar na transição, né, deles. E aí eu saí e abri a minha agência. Entendi. Aí eu tive, né, aí você tem o tempo todo pra
trâmites legais, de documentação e tudo mais, aí eu abri a minha agência com a minha mãe. Você abriu a sua agência, que é a Tapuató. Exatamente. Explica pra gente o que significa Tapuató, o símbolo da agência. É engraçado, né? Porque assim, quando eu trabalhava na Joy, eu recebia Joy, de alegria, né? Em inglês. Eu recebia muitas solicitações com e-mails assim: bom dia, Joyce. E eu ficava assim, maluca. Porque eu falava assim, gente, as pessoas não entenderam que Joy é de alegria e tudo mais, né? Então, assim, quando eu fui abrir a minha agência, e por essa experiência da Joy, né? Do Joyce ali e tudo mais, na época eu cheguei pro meu pai, a gente sentou, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã, que é publicitária, né? Então a gente sentou, vamos estudar pensar em um nome. Eu não queria Mariana Turismo e eu não queria algo em inglês para não ter esse problema. Então aí foi uma pesquisa, a gente chegou em alguns nomes indígenas, tá? Tapuató significa descobrir na língua dos índios caiapós. Legal. E a ideia, né, tem toda uma lenda por trás do porquê disso, que eu já vou falar rapidamente ali pra frente, né? Mas basicamente significa descobrir na língua dos índios caiapós. A ideia é que cada viagem que você faz, você descobre um mundo novo. Os caiapós, eles têm uma lenda, né? Que é uma lenda mais ou menos de como foi descoberto o mundo. Então ele fala que existiam índios que moravam em um mundo sem cor, sem luz, sem flores, sem graça, cinza, né? E um belo dia, um índio viu um tatu, por isso o tatu do logo da agência. E esse tatu começou a andar e começou a crescer de tamanho. Esse índio achou interessante e começou a seguir ele. Esse tatu entra por um buraco e o índio entra atrás do buraco, né? E aí ele entra nesse buraco e descobre um mundo novo. Um mundo cheio de cores, flores, borboletas. Entendi. Tudo, né? Tudo música, enfim, né? Um mundo diferente. E aí esse índio acha interessante, volta pelo buraco, chama a tribo toda e eles entram nesse buraco, né? Seguem um tatu novamente e descobrem esse mundo novo. Essa é a lenda dos índios caiapós de como a terra foi povoada. Entendi. Então, assim, a gente colocou o tatu como logo e o nome Tapuató, tá? Não é Tatuapó. Por uma questão de... A ideia é que cada viagem que você faz, você está seguindo um tatu por um buraco e descobrindo um mundo novo. Tá? Entendi. Então, assim, a ideia era realmente ter um sentido pelo nome. Ô, Maia, tá? até na criação do nome da sua agência vem tudo aquilo que você falou antes que você gostava de história, de arte, tudo que te levou a procurar estudar turismo, né? E assim, o detalhe principal, e isso foi uma coisa que a gente acabou descobrindo depois, tá? Que eu acho que encaixa mais ainda, né? A gente descobriu que existiam índios caiapós aqui na cidade. Ah, então. Então, assim... Ficou perfeito, entendeu? Né? Mas isso foi assim, depois que o nome já estava criado e tudo mais, né? Então, assim, o nome é difícil. Depois, assim, pra passar e-mail, pra passar por telefone, aí sim acaba que ficando um pouquinho mais complicado. Por isso que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, sobre o receptivo, né? Mas já explico por que Tapu 4x4 e não Tapuató 4x4. Pra quem não tá acostumado... Tapu é mais fácil do que Tapuató. Então a gente diminuiu para ficar mais fácil para o turista entender aí na parte até de fala. De né? fala, não, perfeito. O que eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente, até eu comentei com alguns amigos que você seria convidado, eles falaram, pede para ela explicar quais os campos de trabalho do turismólogo. Tá. A pessoa se forma em turismo, ela necessariamente tem que ser dona de agência, tal. Quais são os campos que o turismólogo pode trabalhar hoje? E daí depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o guia de turismo, que você também tem essa formação técnica de guia de turismo. Isso, vamos lá. O turismólogo, ele tem uma abertura um pouco maior, né? Não são N campos, né? Mas os principais campos, agência de viagem, consultoria, tá? Então, assim,
Como turismóloga, eu posso ser contratada por um hotel, por uma empresa para fazer uma consultoria de, olha, acredito que melhorias assim, assim, assado vão ser boas para o seu empreendimento, tá? A gente pode trabalhar na parte de poder público, tá? A parte de desenvolvimento de projetos, que aí também acaba que encaixando, né? Dentro do poder público. E a gente tem outras áreas dentro de hotelaria, eventos, outras coisas que a gente pode fazer que estejam atreladas aí a uma reserva, a um atendimento de cliente, enfim, né? A gente tem algumas áreas que a gente pode trabalhar aí, mas as principais, né? Eu digo, uma área de agência de viagens, uma área dentro do poder público e uma área de consultoria projetos aí. Eu acho que são os 3 principais braços aí do turismólogo. Entendi. E daí a gente parte pro guia de turismo. Exato. O guia de turismo é a única profissão hoje regulamentada do turismo no Brasil, tá? Então, assim, eu como pessoa física sem um curso, sem ser turismóloga, eu posso abrir uma agência de viagens e trabalhar com turismo, desde que eu siga as regras básicas, ter cadastro, ter CNPJ, etc, etc. É uma empresa, né? Exato. Agora, o guia de turismo, que tem a função de acompanhar passageiro, função de acompanhar, fazer uma rota, o guia de turismo é uma profissão regulamentada, ela precisa de curso e ela precisa ter o cadastro para trabalhar, tá? O guia de turismo, ele pode também trabalhar em algumas áreas de agência de viagem, tá? Mas o principal, né, é atender turistas. Atender turistas. Então, ele pode, por exemplo, ter um carro e atender com o carro dele. Ele pode não ter um carro e fazer passeios pela cidade a pé. Ele pode vender o serviço dele como guia. E se o cara quiser contratar, ele entra no carro dele, faz com o motorista, enfim. Ele pode ter um serviço de passeios dentro de um empreendimento, tá? Mas a função de guia, a principal, que é acompanhar de um ponto a outro, só pode ser feita por um guia cadastrado com cadastro. Entendi. Tá? E hoje em dia em Pinhal nós temos a oferta desse curso na ETEC e você é professora. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. No final do ano passado, eu tive... foi solicitado que o curso ele fosse presencial, né? Eu, quando me formei no curso de guia de turismo EAD pela ETEC. E aí eles solicitaram, né, com o boom do turismo aqui na cidade e tudo mais, foi solicitado que o curso virasse presencial. E aí a gente precisa de professores formados, turismólogos, para poder dar esse curso, né? Então o coordenador do curso chamou e falou assim, olha, Mariana, eu gostaria muito que você desse aula pra gente, mas você precisa passar por um processo seletivo, que é uma escola estadual e tudo mais, então precisa fazer o concurso, precisa fazer todo o passo a passo, né? E aí sim, fiquei morrendo de medo. Mas era uma experiência única, eu não podia perder essa possibilidade de passar, né, o pouco que eu tenho de experiência dentro do turismo, né? Eu não podia deixar de passar isso para os meus alunos. Então, quando fui convidada, né, e fizemos as provas todas, e aí sim eu entrei como professora dentro do curso de guia de turismo. Hoje eu dou, nesse primeiro semestre, eu dou teoria e técnica de guia de turismo dentro do curso de guia de turismo da ETEC. Entendi. E é a primeira turma ou não? Presencial é a primeira turma. Presencial já é a primeira turma. Exato. Tá. A gente tem mais ou menos hoje uns 30 alunos. Isso que eu ia perguntar. Tá? Vocês percebem a demanda, então. Motivados, participantes, ativos, pessoas assim, mais novas, mais velhas. É um curso gratuito. Tá? Então ele é um curso de 1 ano hoje, gratuito, presencial. Ele é de 1 ano? 1 ano. Que Quando legal. eu me formei, ele era um curso de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Hoje ele é um curso de 1 ano. Então em 1 ano você se forma, tem a regulamentação, você pode ter o cadastro no final do curso e você pode trabalhar tanto aqui, né? Porque o curso hoje ele forma guia de turismo regional, nacional e América do Sul. Então, você tendo... para América do Sul, você tem que ter alguma língua, né? Diploma de alguma língua, que o curso já dá. Então, assim, você pode atuar
regional, nacional e América do Sul. Entendi. Tá? Mas um curso gratuito de 1 ano. Não, é muito legal, porque eu acho, eu tenho certeza, essa profissão do guia de turismo é uma profissão de muita responsabilidade, porque você vai receber as pessoas, você vai contar a história de um lugar, de uma coisa, né? Então você precisa estar muito integrado com aquilo que você vai falar, com aquilo que você está mostrando, porque é a impressão das pessoas quando saem daqui ou qualquer ponto turístico, cidade turística, para levar para a cidade de origem delas, né? O que é interessante nisso, né? Uma responsabilidade gigante, nós não podemos passar informações incorretas para eles, exato, né? Eu falo para os meus alunos que quando a gente está atuando como guia, nós não temos religião, nós não temos partido político, né? E a gente não tem, assim, a gente não tem a necessidade, tá? Quando a gente está trabalhando e atendendo um turista, de passar as nossas opiniões pessoais, tá? A nossa necessidade é passar a história da cidade, passar um atendimento legal e que essa pessoa se sinta acolhida, tá? Porque se a pessoa tiver qualquer tipo de experiência ruim, ela vai ter uma experiência ruim da viagem como um todo. Então, assim, não é que ela não vai querer ir naquele restaurante específico. Ela não vai querer voltar para a cidade como um todo, no geral, né? Normalmente é assim que acontece. Então, a responsabilidade, principalmente como guias, né, que normalmente a gente atende eles, assim, desde o primeiro contato, quando a gente precisa pegá-los num transfer, num aeroporto, por exemplo, até, né, num contato de um passeio que a gente vai fazer com eles, né? Nossa responsabilidade é gigante para passar informações corretas e para atender de forma que ele se sinta acolhido e que ele queira voltar. Entendi. Ou que ele indique para outras pessoas. Entendi. Né? E na sua visão, porque quando a gente fala do desenvolvimento do turismo aqui na cidade, vem de um certo tempo para cá, ele foi, né, impulsionado pela iniciativa privada e o poder público ele tem que caminhar junto com isso, porque tem toda uma parte de políticas públicas para o turismo, de infraestrutura, né? A cidade ela tem que poder atender os turistas e também para isso precisa atender as pessoas que estão aqui. Então, e qual que é a sua visão no sentido da mão de obra com relação a esse novo momento do turismo? Nós estamos correndo atrás para que a gente tenha as pessoas formadas, que a gente tenha as pessoas para hotelaria, para restaurantes. Qual que é a sua visão com relação a isso? Hoje a gente tem um trabalho até em conjunto com o Poder Público, Sebrae, Senac, Associação Comercial, de formação. E ETEC, né? Sem dúvida. Exato. Então a gente está falando aí de formação de guias de turismo que vão trabalhar atendendo esses turistas. Eles podem trabalhar, por exemplo, dentro de uma vinícola, dentro de um restaurante, nada impede, tá? A gente tem a formação do curso de garçom, que já teve 1 ano e está tendo de novo. Acho que é a segunda turma, né? Segunda turma já, né? Gratuito, tá? A gente tem formações específicas. O ano passado tivemos formações de concierge e não vou me lembrar o outro nome, mas de um outro curso também específico para atendimento a turista, tá? Então, assim, lógico que ainda falta muito, tá? A cidade ainda está engatinhando, né? O nome município de interesse turístico, eu acho que encaixa muito bem aí, entendeu? Que é uma verba que a gente já tem dentro do DADTUR, né? O nome município de interesse turístico, ele encaixa muito bem. Por quê? Porque a gente ainda está se estruturando. A cidade já tem muita coisa boa, tá? Mas ainda falta um pouco de mão de obra, ainda falta, né, principalmente qualificada, né, ainda falta um pouco dessa área de formação aí que vai demandar muito, né, mas que no momento a gente ainda consegue trabalhar com o que a gente tem. Entendi. E eu queria te puxar para também você dar uma opinião, até mais como cidadã, porque o que eu percebo? Eu percebo que o turismo, ele é realidade, as pessoas falam sobre isso, mas ainda ele é meio segmentado com relação a população geral. Muita gente que você vai falar sobre o turismo da cidade, elas te questionam, mas turismo em Pinhal? Ou seja, é todo um trabalho que precisa, né, ser contínuo para que as pessoas entendam aquilo que a gente tem e aquilo que a gente pode ser. O que você acha que falta para que essas pessoas
se sintam integradas no movimento turístico na cidade? Vamos lá, ó. A gente tem 2 áreas aí que são importantes a gente definir. Tá? O público que a gente atende hoje é um público A mais plus, etc, né? Que eu tenho um amigo que comenta assim. Então, assim, ele é um público que vai consumir um produto mais caro, tá? Existe um trabalho, tá? Ele ainda é um trabalho pequeno de alguns vinicultores para que, de alguma forma, as pessoas da cidade possam, né, ter a possibilidade de consumir um vinho pinhalense a um custo mais barato. Tá? Porém, isso ainda é, vamos dizer, um sonho. Tá? Projeto. Isso não acontece. Só que o que acontece? O turismo está se desenvolvendo, tá? É fato, a gente já recebe muita gente. E as empresas que estão abrindo estão contratando. Tá? Então, assim, a possibilidade principal para a nossa população é essa contratação. Por quê? Porque eu chego, por exemplo, numa vinícola, sou contratada pela vinícola, eu não tinha um salário, agora eu tenho. O que eu vou fazer com esse salário? Eu vou consumir. Então eu vou consumir em loja da cidade, eu vou consumir em restaurante da cidade, eu vou consumir em farmácia da cidade, eu vou consumir em escola de inglês. Então, assim, o que a gente precisa que as pessoas entendam, né, e que dentro do possível a gente trabalha para que isso aconteça, é que o turismo, ele desenvolve tudo. Geração de emprego e renda, né? Geração de emprego e renda, e não só isso. Toda a cidade no entorno ganha também. O cara que vende o carro porque tem uma empresa que vai lá comprar um carro para fazer um serviço turístico. A moça da loja de calcinha que vende a calcinha. Por quê? Porque agora você tem um emprego, então minha mãe tá empregada, minha irmã tá empregada, tá todo mundo empregado. Então eu vou lá comprar uma lingerie mais legal, eu vou lá comprar um pijama, enfim. Tudo isso desenvolve a cidade. Então, assim, dentro do que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar para que as pessoas entendam que o turismo, ele é agregador, tá? A população precisa entender que pode ser que a gente não consiga consumir esse vinho todo dia. Pode ser que a gente não consiga ir numa fazenda de café e fazer um passeio todo dia. Mas a gente vai ganhar, mesmo que no esgueio, a gente vai ganhar. Então todo mundo ganha. Porque gira a economia da cidade. Gira né? a economia da cidade como um todo. Falando um pouquinho da Tapo 4x4, eu queria saber que é um serviço que a sua agência presta com relação ao receptivo, né? A receber as pessoas de fora. Fala um pouquinho sobre pra gente. Vamos lá. A gente sempre trabalhou no emissivo, principalmente, que é daqui pra fora, né? E aí, com o desenvolvimento do turismo na cidade, a gente viu que era necessário por solicitações, tá? Então a gente começou a receber solicitações relacionadas a passeios e enfim, reserva de hospedagem, tudo que a gente pode fazer dentro de uma agência de viagem, montagem de roteiro, acompanhamento de turista, etc, etc. A gente abriu, então, o braço da Tapo Ató, que é a Tapo 4x4, que é o turismo receptivo, que a gente trabalha com passeios, receptivo, reserva de hospedagem, reserva de alimentação para o passageiro, se ele precisa de alguma coisa específica, assim, que é a parte do concierge ali. Olha, minha esposa vai fazer aniversário, será que você consegue já deixar um buquê de rosas reservado ali preparado e tal? Então a gente faz toda essa assistência para eles. Lógico, não é todo mundo que contrata tudo isso, né? Então, hoje o nosso carro-chefe são os passeios. Então, a gente tem passeios montados, né? Estruturados dentro das nossas Pajeiros TR4, que são os nossos carros principais aí que a gente tem hoje. E a gente leva essas pessoas para conhecer Pinhal e região. Principalmente em fazendas de café, vinícolas e, né, outros olival. A gente tem alguns passeios relacionados ao olival. Tem abelha, tem passeio de horto, medicinal, enfim, a gente tem várias áreas aí que a gente consegue atender o turista, né? Hoje, a gente atende mais, principalmente o turista que já está aqui.
Então o turista está aqui, ele quer fazer alguma coisa e aí ele liga pra gente, fala assim, ó, você tem disponibilidade hoje? Quero fazer um passeio X, ou cheguei hoje, quero fazer sábado e domingo alguma coisa, você tem disponibilidade? Que legal. O legal da gente operar alguns passeios, por exemplo, City Tour, passeio pelas serras, hoje a gente não tem todos os empreendimentos abertos a semana toda na cidade, né? Tem alguns, mas não são todos. Então a gente tem alguns passeios que nós operamos e que nós montamos eles, tá? E a gente consegue atender eles dentro da semana também. Então assim, consegue atender também de repente, o turista desavisado que veio e vai ficar de segunda a quinta. Entendi. Que de repente acaba não conseguindo conhecer todos os empreendimentos. Mas vocês conseguem personalizar de uma maneira para poder atender. Exato, a gente personaliza. Olha, a gente tem, por exemplo, um passeio que vai para Andradas. A gente leva na Estela Valentino, leva no Olival, Terras Altas e termina ali no Pico e a gente volta, passa por loja de queijo e doce e tudo mais. Mariana, eu quero fazer isso, mas eu não quero passar pela vinícola Estela Valentino, por exemplo. Eu quero só fazer Pico e Olival. Não tem problema, a gente consegue fazer. Já criamos até um outro roteiro. Exato, porque a gente tinha muito pedido relacionado a isso, né? Então, esse segundo roteiro normalmente vai muita criança. Tá? Que não é um produto tão encaixado para vinho, né? Então, assim, a gente consegue adaptar. A gente teve uma solicitação de um cliente que contratou a empresa, a Tapu 4x4, porque ele queria conhecer locais em que ele pudesse casar, que tivesse uma vista legal aqui na região. Então ele fez o tour. Então assim, ele criou o motivo do tour dele, foi ele que criou. Mas aí a gente conseguiu, né, adaptar dentro do nosso serviço. A gente tem, né, muitos fornecedores, muitos colegas e parceiros, né? Então a gente já indicou locais em que ele poderia fazer isso e já passamos também indicações de parceiros que poderiam trabalhar com o casamento ali dentro, entendeu? Atendê-los, né? Exato. Não, então, muito bom. É uma infinidade de possibilidades aí, exato. Omar, partindo pro final aqui do nosso episódio, eu queria, nosso podcast chama FuturoCast, eu queria entender o que você vislumbra pro futuro de Pinhal com relação ao turismo, o que você acha que vai acontecer, quais são os planos, o que você pode me falar sobre isso? Vamos lá, turismo, futuro, Pinhal. A gente tem um potencial muito grande, tá? Não espanta que nós investimos também na empresa de receptivo. O que a gente precisa? Expandir com calma e consciência, tá? A cidade precisa se desenvolver de uma forma que a cidade não perca a sua essência, não perca o seu feeling. Então, quando a gente fala de essência, a gente está falando de essência da pessoa que mora aqui, a questão de segurança que a gente tem aqui dentro, a questão do patrimônio histórico, que é muito importante na nossa cidade, a questão do visual que a gente tem, o clima. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar para não se perder, tá? Festas tradicionais, lanches tradicionais, comidas tradicionais, elas não podem se perder. Então, assim, um exemplo básico, não é porque a cidade se tornou turística que ela só precisa ter um lanche do McDonald's, tá? Pode ter um lanche do McDonald's, não tem problema. Lógico que vai depender de número de população e tudo mais, mas o lanche, por exemplo, tradicional do barracão ali, que tem a maionese caseira e tudo mais, ele é essencial e ele precisa existir. O artesanato, né? Precisa estar lá. Ele precisa. O artesanato a gente precisa desenvolver de uma forma muito maior. Nosso comércio em algum momento vai precisar abrir de domingo. Não preciso abrir... Vou dar o exemplo da loja de calcinha de novo. A loja de calcinha não precisa estar aberta no domingo, mas uma loja voltada para produtos turísticos ou produtos que o cliente vai consumir, esses sim vão precisar estar abertos. Os espaços públicos de cultura precisam ter uma programação, fim de semana. Nós precisamos ter uma agenda, inclusive, programada com mais antecedência, que a gente sabe que hoje a gente sofre com isso, né? Porque assim, a gente sabe que existem alguns eventos, mas
não tem certeza de datas e não tem certeza se eles vão efetivamente acontecer ou não, né? Então, assim, uma agenda de eventos, ela é necessária. Vide Gramado. Gramado, você tem o Natal Luz? Sim. Natal Luz, ele já é avisado com muita antecedência. Então, a gente vende um pacote para Gramado com muita antecedência por causa deste evento. Eu tive em Paraty no começo do ano e eles têm a programação cultural completa do ano inteiro, né? Exato, entendeu? Paraty é um exemplo interessante porque, assim, eles têm atividades, né, projetos culturais para gostos extremamente diferentes. Então, assim, a gente esteve numa feira de turismo e o cara estava apresentando os eventos e tal, o calendário deles, né? E ele comentou assim, você gosta de uísque? Tem um dia que tem um blues e um uísque, assim, sei lá. Você gosta de livro? Tem lá a feira. Você gosta de um outro tipo de serviço X? Eles têm uma atividade específica para cada evento e eles já têm isso o ano todo. Isso não quer dizer hoje, né, que vai ser esse evento que vai trazer o turista para cá. Hoje, o principal motivador é café e vinho, tá? Mas o cara estando aqui ou ele se programando, às vezes ele vai trazer uma criança. Se vai ter uma atividade de Natal como nós, Associação Comercial, a gente sempre conseguiu trabalhar com isso, né? Inclusive em parceria com o Du em alguns momentos, né? A gente consegue trazer o cara focado de repente para um dia que vai ter uma atividade de Natal específica. E é muito interessante isso que você fala, porque os empreendedores do ramo criativo, do ramo de lazer e entretenimento, é uma oportunidade para eles empreenderem em cima disso, né? Olha, aproveitar isso, né? Vocês que tem, por exemplo, a parte de teatro, né? Fazer temporadas. Ou atividades específicas, sei lá, vai ter Natal. De repente, se você fizer um teatro que seja mais voltado para atividades natalinas, não sei. Isso pode ser vendido, Isso pode ser vendido pra junto. Pra trazer. Ou o cara já tá aqui, peraí, eu consigo ir assistir uma apresentação de Natal, eu consigo fazer alguma coisa, ou que não seja de Natal, mas uma apresentação específica de temporadas. Olha, todo sábado a gente tem uma apresentação XY lá no teatro, assim assado. Esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala, entendeu? O turismo desenvolve tudo. Desenvolve tudo. É evento, é negócios, é religião, são todas as empresas. Aventura, né? Tudo, né? Então, assim, minha visão é que sim, Pinhal tem um potencial muito grande e eu acredito que vai se tornar uma cidade turística que vai conseguir atender bem, né? Mas a gente precisa fazer isso com calma, sem atropelar, né? De uma forma que a gente faça esse desenvolvimento do turismo sustentável. Para nós e para o turismo. Quem precisar te procurar, como que te acha, qual que é o Instagram, pode passar pra gente, pode falar nessa câmera. Vamos lá, gente, quem precisar me procurar, eu estou à disposição. Vocês vão conseguir me encontrar na agência, vão conseguir me encontrar na ETEC, vão conseguir me encontrar em vários lugares, né? Mas vou passar o contato da agência, do receptivo e do emissivo, tá? Meu Instagram do emissivo é @tapuató. Eles vão digitar aí pra ficar mais fácil pra vocês. Com certeza, tá aparecendo aqui, ó. E o Instagram da Tapu 4x4 é @tapuató 4x4, tá? O que vocês precisarem, tô à disposição, pode me chamar, eu tô aqui. O que vocês tiverem de dúvida, pode me ligar. É isso aí. Má, muito obrigado por ter colaborado com a gente, muito obrigado por dividir o seu conhecimento com relação ao turismo. Esse podcast ele é feito, eu falei desde o início, eu procuro trazer aqui as pessoas da minha geração que estão trabalhando em várias áreas para poder falar o que estão fazendo e o que vislumbra para o futuro. Então eu quero te agradecer mesmo a presença. Muito obrigado. Obrigada, gente. Vocês aí que acompanharam mais esse episódio, se inscrevam no canal, acompanhem os próximos episódios, que tem muita coisa para acontecer ainda aqui. Muito obrigado, até o próximo.